Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a lei do stalking, que entrou em vigor em abril deste ano e traz um aperfeiçoamento muito importante para o Código Penal, levando em consideração os avanços tecnológicos, em redes sociais, que trouxeram novas formas de crimes, E essa lei tipifica o crime de perseguição. E ele garante mais segurança para as vítimas, de um crime que muitas vezes são ameaças online e a partir daí migram para uma perseguição física. E o que ocorre muito entre as pessoas, principalmente por causa da rede social. Então é um mal que deve ser combatido, e que essas perseguições não se transformem em algo pior, para a sociedade, para aquelas pessoas que estão sofrendo algum tipo de perseguição. Então, com essa nova legislação, será possível mensurar com mais precisão os casos que já existem, além de reduzir um pouco essa impunidade em relação a esses tipos de crime. Antes, a prática era enquadrada apenas como uma impunidade, como uma contravenção penal, que previa o crime de perturbação, na tranquilidade alheia e era punível com prisão de 15 dias a 2 meses. Então, de acordo com essa nova lei, o crime de perseguição ele tem uma pena aumentada em 50%, e quando ela for praticada contra crianças, adolescentes, idosos, contra mulheres, por questões de razões de gênero, então ela é aumentada nessa proporção. Então, esse acréscimo dessa punição está previsto nessa legislação, e ainda tem pena prevista muito maior do que a que era imputada antigamente. Então, essa lei também, ela revoga o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que prevê o crime de perturbação da tranquilidade alheia com prisão de 15 a 2 meses de multa. Então, essa prática agora passa a ser enquadrada como crime de perseguição. E por que nós estamos falando dessa lei, dessa nova lei que surgiu e que abriu os olhos para muitas pessoas que sofrem esse tipo de perseguição e principalmente aqueles que moram em condomínios, porque acontecem situações em redes sociais, em função de briga, de situações pessoais até, e que se tornam esse tipo de crime que agora a lei vem garantir um pouco de tranquilidade, digamos assim, para essas pessoas que estão sofrendo esse tipo de perseguição, mas isso não pode ser confundido também. Muitas vezes o fato de alguém ligar, de perguntar alguma coisa, de ser considerado logo uma ameaça. Então tem que ser tomado bastante cuidado, em relação à situação. Quando eu posso considerar que eu estou sofrendo um crime de stalking, Quando eu posso considerar que isso é uma perseguição na minha vida? E hoje, para falar sobre isso, nós convidamos a advogada, síndica profissional e dona do Instagram Menina dos Condomínios. O nome dela é Williane Guimarães. Ela vai falar um pouco com a gente sobre isso. Seja bem-vinda, a nossa convidada. Daqui a pouquinho ela vai estar comentando sobre a questão dessa lei, como ela está já acontecendo em alguns condomínios, A gente vai dar um enfoque aqui nos condomínios, justamente porque a CIC traz essa facilidade para os nossos convidados, para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, que nos seguem nas redes sociais também. Que nós procuramos dar sempre enfoque em situações que estão ocorrendo, legislações que entram em vigor, as novidades no mercado também, e deixar quanto mais clara todas as situações que acontecem em relação à legislação, em relação a não só a questão penal, mas a questões contábeis, fiscais, questões de departamento pessoal, relacionamento interpessoal entre os nossos funcionários, entre os funcionários dos condomínios. Então a gente vai trazendo isso e sempre pede para quem quiser trazer um tema. Esse tema foi proposto por alguns seguidores das nossas redes sociais e por isso a gente trouxe aqui esse tema que aborda uma situação importante, porque vem acontecendo já
algumas situações e as pessoas têm muitas dúvidas, né, de que forma encarar essa legislação, de que forma aplicar essa legislação e como agir, né, em determinadas situações. Sempre a orientação é de que também o condômino, o síndico, as pessoas que trabalham nessa área procurem o advogado do condomínio ou o seu advogado para que ele possa orientar, né? Se você está sofrendo realmente uma perseguição, se aquilo não se trata de uma perseguição, e para que você possa também utilizar o judiciário de forma coerente, né? Não aplicar o judiciário de qualquer forma. Alguém me perguntou alguma coisa, foi na minha casa, bateu na minha porta, eu já considero isso uma perseguição. Então, precisa realmente cada caso ser analisado de forma muito cuidadosa, né? E porque essa lei, ela tipifica um crime, e para que a gente possa imputar né, esse fato a alguém, a gente realmente vai precisar consultar a legislação de forma que ela possa trazer essas respostas para o condomínio. Antes de falar com a nossa convidada, eu quero reportar também situações que já aconteceram em alguns condomínios e que já reportaram para a CIC esse tipo de situação, que não era o síndico que estava sendo perseguido, mas era um morador que se sentia perseguido pelo síndico, achando que ele tinha uma vontade de não deixá-lo utilizar as áreas comuns, e que sempre que ele estava na área ele era advertido ou multado ou por alguma situação que acontecia. O que acontece nessas situações? É preciso analisar o caso, né, de forma que eu possa tipificar. Se aquele morador ele está infringindo alguma regra do condomínio, eu não posso encarar o fato de ser advertido uma situação de perseguição, algo pessoal. O síndico ele precisa seguir a convenção, e ele precisa também fazer com que os condôminos cumpram essa convenção e os regimentos internos. Dessa forma, se há uma infração em alguma regra, o síndico ele tem que notificar, tem que multar se for o caso. E quando é que se torna perseguição? Quando é que eu posso chamar isso de stalking? Então eu vou chamar a nossa convidada agora, né, para falar um pouco sobre a lei, esclarecer para a gente algumas dúvidas, né? Se quem tiver pergunta, pode fazer sua pergunta. Seja bem-vinda, Liliane Guimarães. A gente está ansioso para conversar com você e falar um pouco sobre essa nova lei do stalking, que está sendo assim, um rebuliço, né? Nas redes sociais também, as pessoas têm muitas dúvidas, outras querem saber como podem utilizar, como pode trabalhar isso no seu condomínio. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. É sempre uma honra falar de algum tema jurídico relacionado a condomínios, né, que é uma infinidade de coisas. E estar perto de vocês, mesmo distante, também para mim é uma oportunidade incrível, porque eu sou do Rio Grande do Norte, né? Eu sou de Natal, pelo que eu vi, vocês são de Belém do Pará, né? Exatamente. Então, eu tô bem... é uma honra me aproximar um pouco de vocês também. Que bom, que bom. A gente também se sente honrado, né, ter sua presença aqui, falando com a gente de um outro estado, que realmente é muito importante essa interatividade, né, entre as regiões. Então, o tema de vocês me convidaram para falar de um tema novo, né, que entra muito na questão criminal. A gente tem uma vivência, os advogados de condomínio, eles são civilistas, então a gente tem pouquíssima, né, como é que eu posso dizer, pouquíssima adesão à área criminal, até porque não é da nossa vivência, mas cada dia mais a gente vem tendo situações que se amodam às condutas penais. Então a gente tem violência doméstica, a gente tem violência contra o idoso, e diante dessa necessidade, né, o legislador vem criando novas tipificações jurídicas para poder atender, fazer a tutela jurisdicional de condutas que são do nosso dia a dia. E o que é que eu tenho visto sobre essa lei do stalking, né, que é uma lei de perseguição, e o que é que muito vem se falando. Você começou aí, eu estava assistindo a sua fala, sobre a questão do morador, que ele se sente perseguido por alguma conduta do síndico. E isso é muito comum. Na realidade, todo morador que ele é reincidente em condutas, ele sempre vai alegar que existe uma perseguição do síndico.
E aí a gente está falando muito dessa lei do stalking, porque o síndico agora vai estar resguardado diante de tanta responsabilização, que a gente tem a responsabilidade civil, tem a criminal, e aí quando chegou essa lei, todo mundo foi um alvoroço, disse, não, agora a gente tem como se resguardar. Mas não é bem por aí. A gente também pode ser acusado, né? Essa conduta também pode ser imputada a nós. Então, qual foi a modificação significativa que essa lei trouxe? Em primeiro ponto, foi mudar a questão da perturbação, que era uma contravenção, para uma questão de crime, né? E o segundo ponto foi trazer também essa questão do respaldo para o síndico. Então, eu vou falar para vocês mais ou menos quais são as duas principais questões que a gente precisa se atentar em relação a isso, né? A gente entrou no mérito da questão do morador. Então, sobre a questão do morador, o que é que o síndico tem que se resguardar? Ele tem que ter todos os registros. Quando a gente sempre se depara com uma situação de um morador que ele é reincidente na prática de condutas e que necessariamente ele precisa ser advertido, eu vou falar do meu caso concreto, que eu também sou síndica. Eu tenho moradores específicos que eles sempre vão para a piscina com vidro. Eu tenho moradores que quase todos os dias eles estacionam em local indevido. Então a gente todos os dias vai ali, vou falar do caso da piscina, que é muito comum. A gente vai na piscina, o gerente, o Honda, seja lá como for, aborda o morador fulano, não pode, tá? A área está totalmente sinalizada. E aí o morador sempre diz, não, eu estou sendo perseguido aqui, será que eu não posso mais nem usar a piscina, que eu sinto que agora basta eu botar o pé aqui dentro, que vocês querem me advertir? Isso acontece muito, não é comigo, é com todos os síndicos. Porque aquelas pessoas que elas costumam fazer o errado, elas sempre vão estar ali se justificando. Então isso também pode recair sobre o síndico, não é só uma questão de dano moral, né? O síndico precisa se resguardar nesse sentido, então a gente precisa ter o registro de câmeras, a gente precisa sempre, em relação àquela pessoa, montar um dossiê dela, das condutas dela, para que quando vier algum tipo de responsabilização, a gente tenha isso documentado, tanto de imagem, tanto de forma testemunhal. Mas, por outro lado, o que é que isso é importante para o síndico? E é uma situação que a gente já vinha lidando há bastante tempo, né? Os advogados já vinham lidando há bastante tempo com isso. Existe aquele condômino que a gente chama condemônio, né? E normalmente é uma pessoa que ela tem uma vontade muito grande de ser síndica e ela não consegue. É uma pessoa que tem aquela situação dela frustrada. Então o que é que eles fazem? Eles enchem o síndico de e-mail. Eles buscam de todas as formas infernizar a vida do síndico. O síndico não faz nada de errado, mas eles vão procurar, como a gente chama, procurar cabelo em ovo. Então eles vão pegar coisas que não são relevantes para apontar erros do síndico. E às vezes eles não conseguem encontrar um erro que seja um erro grave, o síndico erra. Todo síndico erra, isso é fato. Mas eles vão fazer coisas para infernizar a vida do síndico, de maneira que eles consigam, de alguma forma, desestabilizar a gestão. Eu vou dar um exemplo clássico de um condomínio, tá? Um condomínio, ele manda diversos e-mails para o síndico, apontando diversas supostas irregularidades na gestão. O condômino, ele fere a intimidade e a vida privada do síndico, apontando, alegando que o síndico está fazendo determinadas condutas. Vou falar um caso meu pessoal. Um condômino que me persegue, digamos assim, ele vai no livro de ocorrências e coloca lá, porque a síndica estava na calçada com outros moradores, estava em tal área fazendo baderna. Ninguém estava fazendo baderna, mas ele coloca o nome da pessoa e diz fulana de tal, o síndico ou a síndica fulana de tal, estava ali fazendo baderna. Ou a síndica ou o síndico fulano de tal estava, e ele entra em contato com outros moradores, começa a criar uma situação de difamação, que a gente já vai para uma outra conduta, mas basicamente ele vai perturbar o sossego do síndico. Quando você vai entrar lá, tem um e-mail de manhã, um e-mail de tarde, um e-mail de noite, tratando de coisas que são irrelevantes, mas que de alguma forma ele está ali trazendo aquela situação à tona, no intuito de desestabilizar a pessoa. Então, essa lei do stalking, ela vem basicamente proteger o síndico desse tipo de conduta, que antes a gente não tinha essa proteção. Antes a gente tinha que lidar com uma situação como se fosse um mero aborrecimento. Mas a partir do momento que isso tolhe a sua liberdade individual, isso se torna uma perseguição de fato, agora a gente tem como enquadrar. Então, o que é que a lei fala sobre isso, né? Ela prevê uma reclusão de 6 meses a 2 anos, é reclusão, não é pena de detenção. O negócio é bem apertado. Então, a gente já traz aí uma pena alta para uma conduta que, ao ver das outras pessoas, seria um pouco irrelevante, né? A gente tem a questão do aumento da pena no caso de 2 situações. E aí eu vou falar de uma situação que eu gosto muito, que é a situação da condição da mulher. Quem é que sofre mais perseguição em condomínios hoje? As síndicas mulheres. Olha, você está dizendo isso porque você é mulher. Não, isso é fato.
Se você entrar nos grupos, porque a atividade da sindicatura, ela durante muito tempo foi uma atividade masculina. Então, quem eram as pessoas que eram síndicos? Eram aqueles homens, normalmente aposentados das Forças Armadas, policiais, todos de sexo masculino. E aos poucos isso vem mudando. O panorama de todos os estados, não é só aqui do Rio Grande do Norte, é de mulheres assumindo essa função. Então, isso, assim como outras funções que também tem a questão do preconceito, tem a necessidade de imposição. Olha, ela é mulher. Se for jovem, então, aí é que o negócio é mais apertado ainda. Então, você tem um aumento de pena nos casos que essa perseguição ela for promovida contra alguém do sexo feminino. Então, a gente também já tem uma outra forma de nos resguardar. A gente tem também a questão do concurso de 2 ou mais pessoas. Onde é que a gente vai entrar na questão do concurso de 2 ou mais pessoas? Que é o que acontece muito. Lembra da história do grupinho da oposição? Sim. Pronto. Todo condomínio tem o grupinho da oposição. William, a oposição é errada? Não. A oposição ela é saudável. Eu costumo dizer que a unanimidade é burra. Então não existe esse síndico que vai ter 100% de aprovação. Se ele tiver 100% de aprovação, é porque ele não está punindo ninguém. O síndico, quando ele vai exercer a atividade dele de fato, quando ele vai fazer aquilo que diz o regimento, ele vai cumprir a lei, ele vai conseguir alguns desafetos. Por quê? Porque ele vai estar ali puxando a orelha do condômino, ele vai estar notificando, ele vai estar advertindo, ele vai estar chamando a atenção. E isso desagrada as pessoas não gostam de ouvir não e elas não gostam de ser desagradadas. Então, todo síndico vai passar por esse processo, né? E aí o que é que acontece? Existe aquele grupinho que quer estar na posição do síndico, não gosta do síndico por algum motivo de alguma coisa que aconteceu com ele, e ele vai se reunir para infernizar a vida do síndico. Então eles vão tumultuar as assembleias, eles vão encher o síndico de e-mail, eles vão difamar o síndico de todas as formas possíveis, isso através de grupos de WhatsApp. E o que a gente tem vivido hoje é uma enxurrada de ações judiciais de grupos de WhatsApp. As pessoas não estão sabendo lidar com um grupo de WhatsApp como um meio de difusão de informação. Elas estão usando aquilo ali como um meio de acusar, um meio de denigrir. Elas não tiram dúvidas com os síndicos, elas acusam os síndicos. Olha, aconteceu isso no meu condomínio. Eles não procuram saber, chegar na administração primeiro, eu queria saber por que isso ocorreu. Eles vão lá para o grupo de WhatsApp e desce a lenhada. Então, quando essas condutas agora forem praticadas com uma certa reiteração e o síndico conseguir provar isso, ele vai ter esse respaldo através dessa lei, né? Então, tem outras coisas que a gente precisa também levar em consideração. A perturbação, ela precisa ficar comprovado que ela gere ou que ela tem potencialidade de gerar uma ameaça à integridade física ou psicológica, que no nosso caso, na nossa condição de mulher, acontece normalmente das duas formas, né? As duas formas de violência, que a gente considera como um assédio, né? Tanto a integridade física ou psicológica, às vezes, quando é um homem, ele quer ameaçar pela força, ele quer gritar. Eu já vi diversas vezes. Tem um condomínio que é de uma cliente minha que é síndica, que o rapaz chega na administração e diz o que ele quer, e grita e berra, e ela fala muito baixo, muito pacífica, ele vai na parede e dá um soco na parede, que a vontade dele era dar um soco no rosto dela. Então ele não consegue isso, ele faz... Então isso para mim é uma ameaça. Ele está ali me coagindo de alguma forma a fazer a vontade dele, né? Então a gente entra aí, ameaça à integridade física ou psicológica. Restrição da capacidade de locomoção, acontece muito pouco. Invasão a perturbação de liberdade ou privacidade. Isso para mim já é uma coisa que é praticamente unanimidade para quem sofre esse tipo de crime. Por quê? Porque as pessoas que perseguem o síndico, os moradores que perseguem o síndico, aquela pessoa que tem aquela conduta, o que é que ela faz? Ela começa a entrar na esfera privada. Ela começa a acompanhar a rotina do síndico, a ver situações da família dos síndicos e começa a jogar aquelas informações. Eu vou dizer um caso concreto que aconteceu comigo também. Acontece muito com os síndicos que vivem relações homoafetivas. Existe toda aquela questão do preconceito ainda, infelizmente. Então eles usam essa informação, que é da vida privada e da intimidade do síndico, para desqualificar a pessoa. Então isso aqui também já entra, não é só uma questão de preconceito, é perturbação à liberdade ou à privacidade. A pessoa vai interfonar para o seu apartamento não sei quantas horas por dia, a pessoa vai mandar e-mail, a pessoa vai fazer registro no livro de ocorrência, a pessoa vai mandar várias mensagens no grupo de WhatsApp. Então ela vai tolhindo ali a tua liberdade individual, ela vai privando você da sua privacidade quando ela começa a expor fatos da sua vida privada, que não dizem respeito à sua atividade da sindicatura, em
a público, né? Ela vai tornar isso a público. Então, ainda que, também, pela lei do stalking, ainda que o síndico, que a pessoa que está fazendo isso, ela não venha a gerar perturbação, basta que haja uma mera potencialidade. Então, se aquela conduta de perseguição tem a capacidade de gerar essa perturbação, já por si só já está enquadrado. Exatamente. Tem até uma pergunta aqui da Marisete, né? Mas eu acho que é Marisete, ou Marisele Brandão. Marisele. Ela perguntou: se eu for perseguida, né, por ser mulher, o que eu faço? A gente sempre está orientando que o que fazer. Você precisa também ter provas de que isso está acontecendo, porque não basta simplesmente eu denunciar. Eu preciso comprovar que estou sendo perseguida, ter testemunhas, ter um advogado para que esse advogado possa agir em nome de quem está solicitando, né, o judiciário para rever esse tipo de situação. E também a pergunta dela é: e se o morador for perseguido? É a mesma situação, tanto se enquadra para o morador quanto para o síndico. A gente cita muito a situação de síndico, porque nós sabemos, cada caso é um caso diferente, mas tem muitos síndicos que trabalham honestamente, corretamente, mas são perseguidos pela oposição, como você falou. Eu não tenho 100% de aprovação. Sempre vai haver uma oposição que vai questionar qualquer posição do síndico. Às vezes acham que o síndico quer mandar no condomínio, é só a palavra dele que vale, mas muitas vezes o síndico está seguindo o que está dizendo lá na convenção, no regimento interno, e ele precisa fazer isso. Ele não vai conseguir atender os desejos de todos os moradores, então vai ter sempre aquele que vai questionar alguma coisa que é relacionado a ele mesmo, a ele próprio, que é levar um convidado num ambiente em que ele não pode ir, visitante. Existem condomínios que, por exemplo, a piscina é a utilização somente de morador. E tem morador que quer levar o seu convidado para a piscina. Quando ele é advertido ou multado por essa situação, ele acha que é uma perseguição com ele. Claro que também existem casos que nós conhecemos aqui na nossa região. Já aconteceu uma experiência própria aqui, de o síndico perseguir uma pessoa por essa pessoa ter questionado a administração dele. E a partir daí, o síndico não se conteve, tudo que aquele morador fazia, ele observava aos mínimos detalhes para poder notificar, para poder multar, e acabou sendo um pouco de perseguição, né? Então, são situações que cada caso vai ter que ser analisado individualmente, né? O importante é que a gente tenha em mente duas coisas, independente da situação. Se você estiver na posição de síndico, você precisa montar um conjunto probatório, né? Então, se aquela pessoa ela vai pessoalmente à administração diversas vezes por dia, isso acontece também. Às vezes não manda um e-mail, quando é principalmente de condomínios onde o perfil de moradores é um perfil mais velho, né? De pessoas de mais idade. Então, eles gostam muito desse contato pessoal. Então, eles vão na administração diversas vezes durante o dia, vão reclamar, vão procurar diversas situações. Então, o que é que eu oriento o síndico? Sempre que você sabe que você vai precisar atender aquela pessoa na administração, chama 2 testemunhas. Chama o gerente, chama o ronda, faz aquele atendimento com as 2 pessoas, para que ele não tenha como provar que está sendo coagido a nada, né? O livro de ocorrências. Pega o livro de ocorrências, sempre digitaliza aquela informação que está lá, o e-mail, vai montando uma pastinha, porque no dia que acontecer alguma coisa, ou no dia que você de fato se sentir, chegou o meu limite, eu estou sendo perseguido aqui, eu não estou conseguindo viver, porque aquelas pessoas estão me perseguindo, aí você vai em busca dos seus direitos, né, nessa esfera criminal, mas você precisa ter todo um arcabouço jurídico probatório para fazer isso. Não é simplesmente chegar, vou fazer aqui um boletim de ocorrência, um TCO, um tempo circunstanciado de ocorrência, porque eu estou sendo perseguida no meu condomínio por ser síndica. Não. Você precisa ter a prova de que aquela pessoa está reiteradamente agindo com o intuito de perturbar o seu sossego, de tirar sua paz e de ameaçar sua integridade física ou psicológica. Então, para isso, precisa de prova. Eu sou morador, o síndico está me perseguindo. Da mesma forma, lógico que é muito mais difícil para um morador fazer a prova desse tipo de situação. Por quê? Porque normalmente é o condomínio, né, contra aquela pessoa, digamos assim. Não é a figura do síndico, é o condomínio contra aquela pessoa. Mas existem situações que você também pode fazer isso. Você também pode produzir essa prova. Eu estou ali com meus convidados e o síndico está perturbando meu sossego, eu não estou fazendo nada de errado, e aquelas pessoas presenciaram. Pede para aquelas pessoas fazerem algum tipo de registro, pode colocar também no livro de ocorrência, assina lá,
Porque o livro de ocorrências, a gente tem muito essa falácia de que o livro é a comunicação oficial do condomínio, então é morador síndico. Não. Também não seria, digamos assim, o livro de ocorrência existe ali para registrar infrações. Não. O morador também pode se valer do livro para registrar alguma situação que vem acontecendo dentro da esfera condominial. E isso ele pode usar as duas testemunhas, 2 ou 3, ou quanto mais ele quiser. Então ele faz o registro lá, na data tal, fui abordado pelo síndico em virtude disso, porém aí coloca lá a justificativa deles e vai fazendo esse registro. Faz isso por e-mail também. Então não é só o síndico que vai produzir prova, o morador também precisa ter essa cautela de fazer essa produção de provas. E entrando nessa história do síndico, né, eu gosto muito de falar de síndico porque eu sou pró-condomínio, né, eu sou advogada de condomínio e sou síndica do meu condomínio. Mas existem síndicos perseguidores. Eu já tive que lidar com a situação de uma moradora que o esposo dela faleceu e a partir dessa situação o síndico passou a assediá-la. E ele monitorava ela na academia, ele monitorava ela na saída e na entrada no apartamento, ele monitorava os convidados dela, então se algum rapaz subisse no apartamento dela, quando ele descesse, ele já ficava soltando alguma piada, ele já ficava soltando algum tipo de brincadeira que causasse constrangimento, porque ele já tinha dado em cima dela algumas vezes, já tinha assediado ela algumas vezes, ela não tinha caído na pilha dele, e ele passou a persegui-la. Então, além da situação de um assédio sexual, de um assédio moral, seja lá como for, isso se enquadra numa perseguição. Ele está violando a intimidade e a privacidade da moradora. Então, quando a gente fala no crime de perseguição, a gente sempre pensa em relação ao condomínio, como, por exemplo, em relação às infrações. O síndico está me perseguindo porque ele está dizendo que eu estou soltando meu cachorro, porque alguma coisa do tipo, eu estou estacionando no local indevido. Mas existem, normalmente, as situações de moradores envolvem assédio. E normalmente são situações de assédio moral ou de assédio sexual ou do síndico ter uma implicância com determinado morador. Um outro caso também que eu já atuei foi de um morador que tinha divergência, um síndico que tinha divergência política com um morador. E aí, na brincadeira, às vezes o morador passava na portaria e dizia, fulano e tal, e dizia o nome do candidato. E aí teve um dia que esse síndico foi, o rapaz estava com o carro todo adesivado com o candidato dele, do partido político dele, o síndico foi lá e simplesmente arranhou, riscou todos os adesivos do carro dele. Então, assim, são situações que a gente pensa, não, isso é loucura. Não é loucura, isso é a vida condominial. Isso é a vida condominial como ela é. Então, ao meu ver, é um crime de perseguição. Todas as vezes que ele encontrava esse morador em alguma situação, ele fazia questão de fato, perseguir o morador por causa de uma divergência política e ideológica que a gente acha que não existe, mas existe. Então, por N motivos, o simples fato do morador fazer uma crítica, às vezes é a postura dele, ele não tem muito essa forma de diálogo, ele quer acusar mesmo, às vezes tem gente que é assim, infelizmente, mas o síndico passa a persegui-lo. Então a gente tem a situação, infelizmente, dos dois lados. O que é mais comum é o morador perseguir o síndico, mas a gente também tem situações do síndico não ter uma postura adequada em relação à condução da administração do condomínio. Exatamente. A postura do morador nessas situações, teve uma pergunta também, que você acabou respondendo já, né, que quando o síndico, né, provoca o morador, em que situações eu posso considerar uma perseguição ao morador? Você respondeu que quando o síndico começa a fiscalizar, verificar quem entra, quem sai do apartamento do morador, e em qualquer situação ele querer estar advertindo, mandando correspondência para esse condomínio, isso pode se caracterizar um crime de perseguição, dependendo de cada situação e da reincidência desses fatos, né? Tem uma pergunta também sobre cachorro. Tem pessoas que têm cachorro no seu apartamento e a convenção... Existe aqui em Belém uma lei que ela regimenta toda a circulação do animal dentro do condomínio, que pode haver, que pode ter tudo, dependendo de se o animal for muito bravo, ele tem que andar com piscineira, outros tem que ter coleira. Então, dependendo de cada caso, vai ser tratado o animal daquela forma. Só que existem situações que o síndico não gosta de animais e acaba perseguindo pessoas que têm animal, não concorda de ter no apartamento e acaba criando essa situação de perseguição também em função disso. Então, se a gente for trabalhar aqui, falar um pouco sobre que tipo de perseguições pode acontecer dentro do condomínio, nós vamos falar sobre tudo, né? O que você acabou de dizer. A gente fala de assédio moral, assédio sexual, né? Esse tipo de relação também que o síndico implica com alguém só porque aquela pessoa não fez aquilo que ele queria que ela fizesse. Então, são situações que é o dia a dia do condomínio, que a gente encontra isso. Infelizmente, a gente fala que isso é comum, não deveria ser. Por isso que surgem as leis, né? Que é justamente para vir apaziguar, amenizar, diminuir
esse tipo de ocorrência dentro dos condomínios. Infelizmente, a gente precisa ter lei trabalhando sobre isso, porque senão o próprio ser humano, em função de tudo que tem acontecido, né, da pandemia no mundo inteiro, a mente das pessoas acabou ficando um pouco ociosa demais, não sei se é por falta de expectativa no futuro, mas acaba que se envolve em situações dentro do condomínio que não poderiam existir, nem deveriam existir. Aqui nós temos um caso específico de alguns condomínios que realmente estão perseguindo o síndico porque acham que a gestão não é boa. E aí começam a buscar, como você falou, o cabelo no ovo, né? Que não tem nada de errado, mas tem que achar, está procurando e acaba abalando o emocional do síndico e o síndico querendo renunciar em função dessas perseguições, o que pode ser enquadrado como crime agora, né? E o síndico pode se valer disso para se proteger também, né, dessas situações. E aí a gente fala dos dois lados, tanto o morador quanto o síndico, sempre que eles têm que ter elementos que comprovem realmente essa perseguição para que a gente possa agir, né? O próprio advogado possa também seguir uma linha. Qual a linha que eu vou seguir? Eu sei que é um crime de stalking, de perseguição, mas eu preciso ter elementos que comprovem essa ação do síndico ou do próprio morador contra o síndico, né? A pergunta aqui é: o que eu faço se o síndico não deixa o livro de ocorrência à disposição do morador? Isso é uma infração do síndico, né? Hoje nós temos diversos meios de fazer o registro, né? Um deles também seria através do e-mail do condomínio. Eu não consegui entender a pergunta em que sentido, né? O condomínio não tem livro de ocorrências, né? Que é uma necessidade que o condomínio deveria ter. Então, eu não consigo responder isso de maneira objetiva. O que é que está havendo? O síndico está, quando é aquele morador especificamente, ele não disponibiliza o livro para aquele morador? Entende? Então, se for uma conduta dessa natureza, sim, eu entendo que é uma perseguição. Se for uma conduta de o condomínio não possui um livro de ocorrência para registro, aí eu já entendo até como um ato de má administração, né? Porque o condomínio precisa ter algum meio de contato com o síndico. Às vezes tem síndico, por exemplo, no meu caso, eu não disponibilizo o meu WhatsApp para os moradores. Por quê? Porque existem limites que a gente precisa tratar. Então, a partir do momento que o síndico tem um WhatsApp, as pessoas já passam a não usar mais os meios oficiais do condomínio como como contato do condomínio. Eles já passam a pessoalizar as coisas. E eu costumo dizer sempre, o síndico ele tem que ser impessoal no tratar com o condômino, mas ao mesmo tempo ele precisa ser humano em determinadas situações. Então a grande dificuldade é da gente endurecer sem perder a ternura. Onde é que eu tenho que ser humano e onde é que eu tenho que ser rígida, né? Mas quando a gente pessoaliza muito, a gente deixa um pouco entrar na nossa esfera privada, como por exemplo a questão do WhatsApp, a questão das redes sociais, o síndico, a partir do momento que o síndico respondeu uma mensagem que é do condomínio, através do Facebook dele, por exemplo, da rede social pessoal, ele está dando a liberdade daquele condomínio de fazer diversas coisas. E a gente passa por muitas situações, e voltando àquela questão da mulher, a gente passa por muita situação de assédio também nas redes sociais. A partir do momento que o morador falou, você respondeu, ele começa a entrar em determinados assuntos que não dizem respeito ao condomínio, você dá aquela cortada e aí ele continua naquilo, isso também se caracteriza como uma perseguição. Ele vai, e aí o que é que vai acontecer? A volta àquela situação do síndico que eu mencionei. Não respondi, não frustrei a expectativa daquela pessoa, então ela passa a me perseguir. Ela vai para as redes sociais, ela vai para o grupo de moradores, ela vai fazer um inferno na vida do síndico porque ela quer descontar aquela frustração. Isso configura uma perseguição. Quando a gente fala em matéria penal, a gente entra muito na questão do dolo específico. Nesse caso, o que seria o dolo específico? O dolo específico seria aquela vontade do agente de fazer aquela situação que diz o tipo penal. No caso daqui é perturbar, ameaçar a integridade físico-psicológica, condutas que gerem perturbação. Nessa conduta do stalking, você não precisa ter dolo específico. Basta que aquela situação ela gere um dano para a pessoa que está alegando perseguição. Então, que ela ameaça a integridade físico-psicológica, que ela restringe a capacidade de locomoção, ou que ela invada ou perturba a liberdade ou a privacidade. Então, não preciso ter o ânimos, que a gente chama, de que a minha conduta ela vai gerar esse tipo de situação. Basta que ela gere. Então, não precisa ser uma coisa específica. Por isso que eu digo, o conjunto probatório é o que vai dizer, é o que vai conseguir montar todo o esquema, montar todo o arcabouço jurídico para que a pessoa que foi vítima ela consiga pleitear algo em relação à punição por essa conduta.
Tem uma pergunta aqui, eu estou querendo ler, mas eu não estou conseguindo. Agora sumiu. Você consegue? É a Marisete que está perguntando. Ela pergunta, é obrigatório ter o livro de ocorrência? Porque no nosso condomínio não tem. Não é Faz a obrigatório. Se não ocorrência tiver direto com a isso, administradora. se não tem, não tem, o regimento ele vai prever qual é a forma de comunicação oficial. Então, se o condomínio não disponibiliza um livro de ocorrência, ele tem que disponibilizar um outro meio. E aí seria um e-mail, seria algum formulário, alguma coisa. Mas o que não pode é não haver um meio de comunicação oficial dos moradores com a administração do condomínio. Então, isso pode ser exigido. Os moradores devem exigir que no condomínio exista esse livro de ocorrência, um livro de protocolo, não sei. Alguns condomínios chamam até de outro nome, que não seria livro de ocorrência. Alguns agora estão gourmetizando, é livro de contingências. No fim das contas, é tudo a mesma coisa. Mas a gente precisa ter esse meio de contato oficial, que não vai ser o WhatsApp do síndico, né? Não vai ser o WhatsApp do condomínio. O meio oficial sempre vai ser ou um livro de ocorrências ou um e-mail. O livro de ocorrências é até uma maneira antiquada, mas ele tem uma vantagem que é o quê? Ele tem a numeração de páginas. Então, diferente do e-mail, que ele vai servir para uma situação específica, você tem como fazer toda a cronologia das ocorrências do condomínio. E às vezes, voltando a essa temática do stalking, o que é que acontece? O morador ele prefere usar o livro de ocorrência por quê? Porque ali ele vai estar expondo aquela situação. A partir do momento que eu mando só um e-mail, eu estou perturbando o sossego, estou infringindo, entrando nessa sistemática do stalking. Mas o livro de ocorrências para o perseguidor ele é mais vantajoso. Por quê? Porque além de perseguir, além de perturbar, eu estou expondo aquilo ali para várias pessoas que vão ler aquele livro, porque as pessoas são curiosas. Quando elas forem folhear as páginas, elas vão ler e vão tomar aquilo como verdade. Então, além da situação da perseguição, a gente tem a situação da difamação. Se aquilo não for verdadeiro, ou se aquilo for alguma informação com o intuito de denegrir a imagem do síndico, ele também, além dessa questão de infringir a regra do 147A, ele pode alegar difamação, dano moral, seja lá como for. E acaba virando uma prova para quem precisa dela, né? Então, o livro de ocorrência, ultimamente tem se usado muito fichas de ocorrência. Quando o síndico pede para ir na administração, é porque ele tem uma ficha e o morador vai preencher aquela ficha. Em alguns condomínios que a gente atua, já funciona dessa forma. Não tem um livro específico lá na portaria, mas tem na administração a ficha. E o morador pede essa ficha de ocorrência e ele vai preencher, né? Que eles chamam de FO. Existem alguns condomínios também que estão adotando os softwares, né? Que é até bom para o condomínio, para a administração, no sentido de que a gente consegue graficamente analisar quais as principais ocorrências do condomínio. Mas eu me preocupo um pouco porque eu acho que esse documento ele precisa ser uma via de mão dupla. Eu preciso que o morador também tenha acesso a ele de maneira facilitada. As minhas reivindicações ao condomínio, se não envolver a privacidade da intimidade de terceiros, elas têm que ser públicas. Então, o livro de ocorrências, ele traz isso. É a publicidade daquilo que está sendo imputado. Então, eu gosto muito do livro de ocorrências, apesar de que tem a questão dos e-mails. Para mim, né, eu sou mais jovem, o e-mail ele é de grande valia, mas eu me coloco também na posição do morador. Ele quer ter aquilo ali. Existe esse formalismo da exigência de um livro de ocorrências ainda na portaria. É verdade. Apesar dos aplicativos, né? Alguns condomínios utilizam só o aplicativo. Existe aquele ticket, que aí ele vai, manda lá no ticket, faz a ocorrência dele, fica registrado também na unidade, né? E é importante, às vezes, também ficar registrado na unidade. Mas o que você falou sobre a publicidade também é importante, né? Porque é para isso que existe o livro de ocorrência na portaria, na administração, para os fiscais do condomínio, para que eles possam fazer essas ocorrências. Bom, tem uma pergunta aqui que é a Elo. Ela perguntou assim: no condomínio de uma amiga tem uma idosa que mora debaixo da unidade dela. E essa moradora fica dizendo que no apartamento da minha amiga, que é de cima, tem uma obra que prejudica a unidade da vizinha. Mas já foi provado que não existe obra nenhuma prejudicando a unidade de baixo. E a vizinha continua insistindo em dizer que tem alguma obra que a prejudica. O síndico já foi lá na unidade de cima e já viu que não há nada que esteja prejudicando a unidade dela. Só que o que ela acha? Que o problema da vizinha é com a amiga dela. Por quê? Essa vizinha é idosa, né? E ela não sabe como conduzir essa situação. Teve um caso recente.
Teve um caso recente, né, fazendo um gancho com essa situação dela, de uma moça que algumas moradoras fizeram como se fosse um bilhete, alguma coisa, fazendo um questionamento sobre as roupas da menina, né? Então, essa conduta, essa situação dessa senhora é uma situação mais comum do que a gente imagina. Só que o que é que eu digo em relação a essa situação específica? Como é que está sendo feita essa perturbação? Ela simplesmente diz, ou ela faz vários registros, ou ela publiciza isso no grupo de moradores? A gente não é só o simples fato da pessoa estar acusando, né? Tem a questão de que essa acusação ou essa imputação ela precisa ser reiterada. Então, se é simplesmente, ela alegou isso para os moradores no grupo do bloco, às vezes o condomínio tem vários blocos, cada bloco tem o seu grupo, cada torre tem o seu grupo. Ela alegou isso, mas passou, a obra ela é o quê? Ela tem um caráter transitório. Então eu entendo que para uma configuração de perseguição deveria ser uma situação definitiva. Acabou a obra, ela não tem mais o que alegar. Eu tenho um caso muito parecido de perseguição que não é transitório, vou dizer o qual é. Uma moradora também idosa, isso acontece muito, com problemas mentais, né? Segundo a família alega que ela tem problemas mentais, ela diz que tem um mau cheiro no apartamento do vizinho dela. E ela todos os dias vai no livro de ocorrências e faz esse registro e xinga a síndica, enfim. Mas o que é que ela faz? Ela pega aqueles odorizadores de ar e sai no corredor. Aí sai gritando. Isso é uma unidade porca, isso é um povo porco, isso é um povo... Xingando mesmo os moradores. Todos os dias ela faz isso. Isso, para mim, configura perseguição. Às vezes, os filhos dos moradores dessa unidade saem do apartamento. Ela já teve uma situação de briga, de vias de fato, de ameaçar essas crianças também. Então, isso configura uma perturbação. Ela reclama de uma situação de mau cheiro que não existe, ela reclama de barulho dos vizinhos que não existe, ela deixa a porta dela aberta, então ela não tem o que reclamar. Se ela está deixando a porta aberta e as crianças estão conversando, é natural. O pessoal sobe no elevador, o morador vai receber visitante. Ela disse que o visitante está perturbando, aqueles visitantes daquele apartamento estão perturbando o sossego dela. Então, nessa situação específica, configura uma perseguição, porque tudo que o morador, o vizinho faz, incomoda ela. Mas nesse caso da obra, é uma situação transitória. A não ser que essa pessoa vá encontrar novos motivos ou novas situações para perseguir aquele vizinho, aquela vizinha, e aí sim eu entendo que configuraria. Mas uma situação transitória, né, que não vai, digamos assim, trazer nenhum prejuízo para a liberdade ou privacidade daquela pessoa, se ocorrer alguma situação de difamação, aí já é uma situação específica de difamação e dano moral, mas não se enquadraria na conduta propriamente do stalking. Exatamente. Também tem uma questão. Os apartamentos nem sempre eles têm uma acústica que vai impedir o barulho. Muitas vezes o barulho que está acontecendo não é daquela unidade específica, é de uma outra. E você tem a nítida impressão que vem de cima, mas pode ser daquele do lado. Então, é uma questão realmente que o síndico precisa ter habilidade para lidar com essas situações, ir visitar os apartamentos, conversar. A gente fala muito sobre mediação, sobre você conversar, né? É importante também que isso aconteça, porque se toda situação que acontecer dentro do condomínio, as pessoas entenderem que aquilo é um crime de stalking, nós vamos ter crime de perseguição diariamente, de 1 em 1 minuto, você vai receber uma reclamação disso, dizendo que tem o crime de perseguição. Tem aqui uma outra pergunta, deixa eu ver se eu consigo. É uma pergunta também da Marisele. Ela diz o seguinte: pode o síndico ter várias procurações e desta forma conseguir aprovar dispositivos no regimento interno sem número suficiente de moradores na Assembleia? Eu vou falar sobre isso aqui e depois eu passo para você. Mas sobre a aprovação do regimento interno e convenção, por exemplo, a convenção ela precisa de 2/3 de moradores para aprovar uma convenção. E nela, o que se trabalha é basicamente o que vem no Código Civil, porque ela é uma relação ampla. E a gente partindo para a relação mais específica, que seria a convivência, aí a gente vai para o regimento interno. Algumas convenções, elas regulamentam que o regimento interno deve ser aprovado também por 2/3, e outras convenções dizem assim, olha, o regulamento interno ele pode ser feito apartado da convenção e a maioria simples aprovar em uma Assembleia. Então, vai depender muito do que tem na convenção. Até para que o síndico possa portar uma procuração, a convenção tem que dizer quantas procurações
Um morador pode receber de outros moradores. Existem convenções que o morador só pode ter uma procuração e o síndico nem pode pegar a procuração de ninguém para votar. Outras que a gente conhece aqui, o morador pode ter até 5 procurações, o síndico também pode. Então, vai depender muito do que diz a convenção em relação à questão da procuração. Sobre os dispositivos de regimento, também a convenção é que vai regulamentar se ele vai ser aprovado por 2/3 ou se ele pode ser aprovado por maioria simples dentro de uma assembleia até extraordinária. É isso. Você já respondeu, né? Então, basicamente, o que eu só teria a acrescentar o Código Civil fala de como tem que ser essa procuração, mas o que vai reger, né, propriamente, é o que está no dispositivo da convenção. Então, se a convenção ela não existe, não prevê nenhum tipo de preenchimento do requisito, por exemplo, como você falou, algumas dizem que só pode uma pessoa, só pode representar uma unidade, outras dizem que precisa de firma reconhecida. Se ela for omissa, está válido, né? Então, se ela preenche os requisitos de formalidade e de validade, aquela votação ela está válida, né? Eu sei que é um questionamento que muitos fazem, e eu também sou muito crítica em relação ao uso indiscriminado de procurações em assembleia, mas infelizmente é uma realidade, né? Infelizmente as pessoas não participam das assembleias e elas deixam essa decisão ao cargo nas mãos de outras pessoas. E aí quando vem a situação de atos de má gestão, seja lá como foi, todo mundo quer cair em cima, quer reclamar, mas o momento de reclamar e de reivindicar era na Assembleia, né? Infelizmente, acontece muito isso. É verdade, né? E leva-se para a Assembleia e muitas vezes o morador ele já quer envolver outras situações, foge da pauta. A Assembleia tem que ser bem conduzida, porque senão também a gente vai levar o crime de perseguição para lá, porque na Assembleia ocorrem acusações, né? Situações que as pessoas não têm o controle em função da emoção da hora, e nessa hora que tem que falar, e começa a fazer críticas à gestão, apontar situações que não têm provas. Isso tem deixado assim, a gente muito preocupado aqui em algumas assembleias que a gente já participou, em função disso. Porque existem síndicos ou até moradores que são muito pacíficos, escutam acusações e dizem, eu vou deixar para lá porque eu não quero entrar nessa briga, eu dou um boi para não entrar numa briga e eu vou dar 2 para não sair se me colocarem nela. Então, preferem evitar. Mas existem muitas situações de assembleia que acabam deixando constrangidos síndicos ou aquele morador que está sendo acusado de uma situação. Então, é preciso realmente que os síndicos, hoje a gente diz o seguinte, o síndico, ele precisa ter paciência, ter bom senso, né? E aí entender um pouco de psicologia, da advocacia, né? Da administração, ele tem que ter um pouco de tudo para que ele consiga gerir e aceitar algumas situações. Não aceitar de forma, estou falando mal de mim, eu vou aceitar. Mas é entender que isso acontece. Né? E como agir, né? Como lidar com esse tipo de situação. É muito importante também a pessoa que está como síndico nessas situações, você que é síndica também, sabe, deve vivenciar muito isso, né? De que às vezes eu preciso dar um passo atrás para analisar a situação para depois tomar uma atitude. Do que tomar uma atitude no calor da emoção, na assembleia, e aí criar provas contra mim mesmo. Né? É isso. E aí a gente também precisa saber diferenciar, né? Às vezes as pessoas com essa lei, as pessoas podem entender, aquela pessoa que tumultua a Assembleia, ela está praticando crime de stalking, de perseguição. Às vezes isso é só mais uma situação para se somar a outras situações que já vêm acontecendo. Então o simples fato de uma pessoa, daquela determinada pessoa, ir para a Assembleia para tumultuar, que já é uma outra contravenção penal, né? A questão de causar o tumulto, não configura o crime de perseguição. É importante que se diga isso. É mais um elemento. Vamos dizer que a pessoa ela faça isso por e-mail, ela vá na portaria, ela vá na porta do apartamento do síndico. Aí essa situação da Assembleia só viria a corroborar com esse conjunto probatório. A gente precisa montar todo um esqueleto, toda uma situação para a configuração da perseguição, que é aquilo que eu falei antes, né? E-mail, testemunha, prova testemunhal, prova de WhatsApp, que nem está se usando mais, mas assim, seria um elemento a mais para a gente conseguir fazer essa comprovação. Isso é importante, né, ressaltar, porque algumas pessoas acham assim, tem a lei, eu já posso me utilizar dela.
Mas se eu não tiver esses elementos que vão provar a situação, pode isso reverter contra a pessoa, o autor, né? Eu vou entrar com uma ação, mas eu não tenho elementos que provem contundentemente de que aquela situação estava acontecendo. Isso é muito perigoso também. Às vezes tem pessoas que nos procuram falando sobre isso, eu quero entrar na justiça contra determinada pessoa porque está me perseguindo. Tá bom, vamos ver de que forma ela está te perseguindo. Aí ela me ligou 1h da manhã. Eu vi que era o número dele e não atendi. Parou de desligar? Parou, não está mais ligando. Então, não posso dizer que isso configura já um crime, né, de perseguição. Tem uma pergunta na perspectiva do síndico, a orientação que eu daria seria no sentido que a gente chama de investigação defensiva, né? O síndico, quando ele é perseguido, quando ele é vítima do crime de perseguição, o que é que acontece? A pessoa que está ali, a perseguidora, ela vai montar todo um esquema, toda uma situação para colocar o síndico em maus lençóis. Eu vou dar um exemplo prático disso. Tinha um condomínio que eu já prestei assessoria, em que um morador ele perseguiu o síndico. E aí houve um período lá de cadastramento de moradores. O síndico, através do software, do aplicativo, ele mandou esses comunicados informando, a partir de tal data, o morador que não quer fazer a entrada através do portão de visitantes. E esse condômino era o que perseguia o síndico. Então ele começou a colocar no livro de ocorrências e no e-mail que o síndico, que aí também já configuraria uma difamação, que o síndico está perseguindo ele, que ele foi tolhido no seu direito à liberdade, porque ele foi proibido de entrar no condomínio pelo portão de moradores. E a gente entrou no sistema lá do condomínio, né, que a gente tem acesso a quem leu, quem não leu, essas coisas todas para já montar esse arcabouço, e viu que ele via todos os comunicados, mas esse comunicado específico, ele fez questão de não abrir. Então, para quê? Para que ele posteriormente pudesse alegar, mas o comunicado foi disponibilizado para todos os moradores. Então, o que é que eu digo para o síndico? Você está se vendo numa situação que aquela pessoa, você sabe que ela está produzindo coisas para te prejudicar, porque às vezes não é só o síndico que erra que ele é prejudicado. Às vezes as pessoas estão ali fazendo a coisa correta, mas existe gente para tudo. Eu costumo dizer em condomínio tem gente para tudo. Então você precisa se resguardar. Você está vendo que aquela pessoa quer te prejudicar de todas as formas? Vai juntando prova também ao seu favor. Não é só prova contra ela, não. É prova de que você prestou a informação, você nunca deixou de responder aquela pessoa e aquela pessoa está, como eu disse desde o início, procurando cabelo em ovo. Ela está ali com um intuito único e exclusivamente de te prejudicar. Então, no crime de perseguição, a gente tem que ter essa cautela também. Não é só de acusar, é de, em determinadas situações, produzir provas para saber se defender. Né? É verdade. Olha, William, esse tema é tão interessante, né, que não dá nem vontade de a gente parar de falar. Tem algumas perguntas aqui, a nossa live está para se encerrar. Eu vou falar aqui dessa pergunta, que é se o filho de um condômino pode participar do conselho? A convenção não diz nada sobre isso. É bem complicado quando a convenção é omissa, né, nesse sentido. Porque se ela não fala nada... O filho de um condômino pode participar. Se ele estiver com a representação, né, com uma procuração específica para esse fim, ele pode participar. Mas ele está ali como representante da unidade. Ele não é proprietário, ele não é condômino. Então ele precisa aquela unidade precisa se fazer representar. E se for filho, não importa se é advogado, se é primo, se é tio, mas se você tiver com uma procuração e ela preencher os requisitos de validade, as formalidades legais, ele pode sim. Exatamente, até porque na pergunta dele ele diz a convenção não diz nada sobre isso. Então, se ele tem a representatividade, infelizmente a convenção foi omissa, precisa ser revista, né? Mais uma situação é que a Fabíola, ela falou que ficou com medo de participar de uma assembleia presencial no condomínio em que ela mora. A gente sabe que isso acontece, a gente tenta evitar, né, quando os nossos condomínios aqui no que a gente tem os clientes que chamam a gente para uma assembleia, a gente procura fazer com que tudo ocorra na mais tranquila paz. Mas, infelizmente, existem moradores que já vão prontos para a assembleia, né, para guerrear. Então, é preciso ter realmente cautela, cuidado, e as pessoas que participam tentar, né, apaziguar de alguma forma. Bom, eu quero te agradecer, dizer que foi maravilhoso o nosso papo aqui, foi muito legal, te convidar para as próximas, né? Quando a gente tiver outros temas, e se quiser trazer temas para a gente também aqui, a gente está aberto, tá, para conversar com todo mundo e esclarecer as dúvidas dos nossos internautas aqui.
Eu que agradeço. Como eu disse no início, eu fico lisonjeada, agradeço a participação das pessoas, né? Eu gosto muito de tirar dúvida, eu sou mais a pessoa prática, eu não gosto de entrar no assunto. Eu gosto que as pessoas tragam as situações, porque a gente começa a sentir, né? A vivenciar, se colocar naquilo ali, ó. Aí já começa a pensar, já começa como é que eu faria nessa situação. Então eu gosto muito desse bate-papo assim, porque a gente consegue se inserir realmente e trazer a solução para o problema, e não só falar sobre aquela matéria específica. Então, assim, queria agradecer muito, né? E eu sempre me coloco à disposição no meu Instagram para qualquer situação de condomínio. Como eu disse, como todo mundo sabe, eu brinco com as pessoas, eu respiro condomínio 24 horas. Ah, meu Instagram é menina dos condomínios, mas minha vida é um condomínio. Então, eu sempre me coloco à disposição para dúvida, para seja lá o que for, né? Independente da minha atividade profissional, independente do trabalho que eu exerço na advocacia, eu estou aí para ajudar, né? Estou para construir, para ajudar as pessoas. O Instagram hoje ele nos dá essa possibilidade, né? De estabelecer relações e de ajudar as pessoas. Então eu estou aí para o que der e vier relacionado ao condomínio, sendo para fazer o bem e para ajudar, podem contar comigo sempre. Aqui eu tô, a Fabíola está dizendo, por favor, responda a última, doutora, por favor. Ela perguntou assim: quando o morador, perturbador do sossego, torna as ocorrências do livro de moradores como perseguição do síndico, fazemos o quê? Vamos lá. Ele é um perturbador do sossego quanto mais. A gente entra na questão qual seria o tipo de perturbação ao sossego. Se é simplesmente aquela perturbação que vai, vamos dizer, barulho, cachorro, seja lá o que for. Aí tem o respaldo do regimento. Mas além do respaldo do regimento, a gente tem uma outra questão, que é uma questão civil e uma questão penal. O Código Civil ele diz que aquela pessoa incomodada ela tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à sua saúde, à sua integridade. Enfim, o artigo ele fala, não me recordo aqui exatamente nesse momento, mas a gente tem, acho que é o artigo 172, salvo engano, que ele prevê essa possibilidade. Aquele que se sentir prejudicado ele tem o direito de fazer cessar as interferências. Então a gente tem um respaldo na seara civil e a gente tem um respaldo também na seara criminal, que é a questão da perturbação ao sossego. E quando essa perturbação ao sossego ela é imputada à coletividade, ela ganha muito mais força, porque a gente entra também na esfera ambiental. Então, dentro da esfera de condomínio, tem N situações. É som, a gente entra na situação da perturbação à coletividade. É cachorro, por exemplo, eu pego muito arrastado de imóveis, a pessoa que assiste televisão no volume alto, então já entra na esfera da perturbação individual. Então, independente do condomínio, se a gente consegue comprovar a reiteração dessas condutas, principalmente quando essas questões de som alto, essas coisas assim, você não precisa ficar distrito à esfera condominial, não. Você pode fazer um termo circunstanciado de ocorrência e até uma delegacia, enfim. Cada problema vai ter a sua solução específica. Como eu costumo dizer muito nas minhas palestras, condomínio não é receita de bolo. O que funciona no meu não vai funcionar no seu. A gente tem que pegar o problema e tratar aquele problema com a solução que requer. Então não tem como dar uma orientação geral para situações do cotidiano que são específicas, né? A gente precisa também estudar o comportamento daquele morador, estabelecer uma relação com aquele morador, entender o porquê disso. Às vezes a gente não entende muito, aquela pessoa, ela faz isso porque ela não gosta do síndico, enfim. São N coisas que a gente precisa tratar, e aí por isso que eu disse, a gente precisa às vezes ter um olhar mais humano. Às vezes aquela pessoa, eu tenho até uma postagem no Instagram que eu falo muito sobre isso. A pessoa mais difícil de conviver no meu condomínio é a que mais me ensina sobre convivência. Então eu tenho que aprender com aquela pessoa como lidar com ela. Então existem alguns caminhos que fora da situação jurídica a gente tem como ir, digamos assim, driblando, né? Porque condomínio todo dia é bomba, a gente está ali para desarmar uma por uma, conforme as urgências. E só para complementar, o morador ele não precisa também só esperar pela administração do condomínio. Se essa perturbação é individual, ele pode recorrer a uma delegacia, fazer o TCO e também tomar as suas providências. Gente, olha, valeu, muito obrigada. Fiquem com Deus, um beijão e até a próxima live. A CIC agradece a participação de todos. Obrigada, CIC. Gratidão.